Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Abra comigo um versículo só, Salmo 119, versículo 91. Salmo 119, o Salmo da lei, Salmo da palavra, o Salmo que exalta a lei do Senhor. Todos os versículos, é lei, preceito, mandamento, ordenança, estatuto. Apenas um versículo, 91. Conforme o que ordenaste, Senhor, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Amém? Vamos ler de novo? Conforme o que ordenaste, Senhor, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Oremos mais uma vez. Senhor, aqui está a tua palavra. Fala conosco pela tua palavra, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo. Amém. Amém. Pode sentar, Clóvis, pastor. O maior assunto que possa pensar a mente humana é na existência de Deus. Quando não éramos crentes, talvez nem isso pensávamos, que Deus existe. Depois, quando temos noção que Deus existe, a segunda noção é que esse Deus é criador. Nada do que foi feito se fez sem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. João 1,3, se referindo a Jesus, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, a primeira noção é que Deus existe. Depois, Ele é o Criador de todas as coisas, no mundo angelical, no universo, e depois o ser humano. E aqui acabamos de ler: conforme que ordenaste, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas lhe obedecem. Porém, quando Deus criou os seres angelicais, serafins, querubins, anjos e arcanjos, ninguém sabe descobrir isso, a época que isso foi. Porém, a primeira guerra nasceu no coração de um anjo, a primeira guerra, a revolta, a rebeldia de enxergar a glória de Deus e nascer dentro desse ser uma inveja, uma obsessão, uma revolta, uma rebeldia de querer ser igual ou superior a esse Deus autoexistente e criador. E nessa rebelião, todos nós sabemos que uma terça parte dos anjos foram precipitados para a terra. E nessa noite nós vamos meditar que esse bom Deus, autoexistente, criador, tudo que Ele cria, Ele conserva. Diz o Salmo 36, versículo 6, que Ele conserva os homens e os animais. Tudo que Ele criou, Ele conserva, menos a rebelião. Então a primeira guerra, a primeira revolta, a primeira rebeldia nasceu nesse anjo portador de luz, que conhecemos como Lúcifer, e foi precipitado para a terra. Até Jesus chegou a dizer em Lucas capítulo 10, eu via Satanás cair do céu como um raio. Lembra dessa passagem? Quando ele mandou 70 discípulos. E nessa noite nós vamos meditar que dentro de nós, quando nós começamos a ouvir o Evangelho,
Deus criou em nós, Deus fez isso em nós, pelo seu Espírito, o novo nascimento, uma nova vida, um novo vigor, abriu os nossos olhos para a realidade espiritual. Não sabíamos que estávamos perdidos e que tínhamos uma natureza pecaminosa. Hoje existem dois tipos de pecadores: pecadores perdidos, que não sabem o caminho. O que é uma pessoa perdida? Que não sabe onde está, onde é o caminho. E pecadores achados, que somos nós. Jesus nos achou. Se Ele te achou, você não está mais perdido. Eu sou um pecador na minha natureza. Por quê? Porque o ser humano, depois que cedeu ao pecado dos nossos primeiros pais, herdou dos nossos primeiros pais o pensamento carnal, a mente carnal e uma natureza pecaminosa, que deve ser mortificada, crucificada e abafada. E é isso que nós vamos ver aqui nas palavras de alguns apóstolos. Em Filipenses 1,6, o apóstolo Paulo escreve: aquele que começou em vós a boa obra, o aperfeiçoará até o dia final. Então, Deus criou em nós uma nova obra, perdoa nossos pecados. Você se sentiu culpado de pecado, você começou a observar a sua vida de erro, de devassidão. Cada um de nós viemos de um jeito para o cristianismo bíblico, para o evangelho, e à medida que fomos ouvindo a palavra de Deus, foi nos esclarecido mais e mais a nossa culpa e necessidade de perdão, a nossa impureza e necessidade de pureza, a nossa hipocrisia e a necessidade de sinceridade. À medida que vamos ouvindo a palavra de Deus, Deus vai moldando pelo seu Espírito a natureza espiritual que já habita em nós. Aleluia! Então, Judas, o irmão de Jesus, porque Jesus tinha irmãos, lá em Marcos capítulo 6, verso 3, não está aqui o filho do carpinteiro, não está aqui seus irmãos, José, Tiago, Judas e Simão e suas irmãs. Então Judas, esse que escreveu o penúltimo livro da Bíblia, está escrito assim, no versículo 2, os irmãos podem ver, Judas verso 2, conservados por Jesus Cristo. Jesus nos deu uma nova vida, perdoa nossos pecados, nos deu a fé, e Ele conserva a nossa fé. O que depende de Deus, de Jesus Cristo, Ele faz em nosso favor. Porém, lembre-se que ainda possuímos, infelizmente, a natureza da carne pecaminosa, que não deve nunca estar em evidência. Vamos ler alguns versículos. 1 Timóteo, no capítulo 1, vamos ver Paulo falando a Timóteo a respeito que nós, como temos que fazer a nossa parte, devemos sempre nos conservar. Deus nos conserva, mas você tem que ter o zelo, o cuidado de se conservar. 1 Timóteo 1, 18 e 19. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por ela boa milícia, olha aí, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando-a, a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Então Paulo está falando que alguns cooperadores, alguns crentes não tiveram cuidado com a fé, não conservaram a fé e naufragaram na fé. Mas ele está escrevendo a Timóteo
para que Timóteo conserve a sua fé. O que depende de Deus, ele faz. Jesus falou assim, em João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. E ninguém arrebatará da mão de meu Pai. Estamos seguros. Deus nos segura. Deus mantém vida nova em nós. Mas não depende só do Senhor. Temos que nos conservar. 2 Timóteo, um livro depois, a segunda carta de Paulo a Timóteo, 1,13. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tem ouvido, na fé e no amor que é em Jesus Cristo. Como é que você conserva a palavra de Deus? Na fé, ouvindo com fé, meditando com fé, dando ouvido. Você vai conservando as palavras de Deus no amor de Jesus Cristo. Jesus falou em João 15, na passagem da videira: permanecei no meu amor, como eu tenho permanecido no amor de meu Pai. João 8,31. Jesus dizia aos judeus que criam nele: se vocês permanecerem na minha palavra, olha, se vocês permanecer, não depende só dele, se vocês perseverarem, permanecer, verdadeiramente sereis meus discípulos. E Paulo diz isso também em Colossenses 1,23. Veja lá em Colossenses 1,23, Paulo fala que a nossa salvação tem que ser conservada por nós, com a ajuda de Deus. Colossenses 1,23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Novamente, Paulo falando aos cristãos de Colossos, como nós agora: se permanecerdes fundados e firme na fé, e não se mover facilmente do vosso entendimento. Veja lá em 2 Tessalonicenses, carta de Paulo, no capítulo 2, versículo 2. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Deus nos deu entendimento, né? Ande pelo caminho do entendimento. Anote esse provérbio se quiserem anotar. Provérbio 9,6. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento, caminho do Evangelho. E aqui Paulo está dizendo, segundo 2 Tessalonicenses 2,2: não vos movais facilmente do vosso entendimento. Quem nos abriu o entendimento? Até os discípulos estavam com a mente fechada, não entenderam que ele tinha que morrer numa cruz e ressuscitar. E o que Jesus falou? Lá em Lucas 24, 44. E começando por Moisés, pela lei, por todos os profetas, declarava que a lei e os profetas falavam dele, que ele iria à cruz e ressuscitar. Então, abriu o entendimento dos apóstolos para compreender as Escrituras. Lucas 24, 44 e 45. E, irmãos, o nosso entendimento foi esclarecido. Então diz aqui Paulo: não vos moveis facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, por carta, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Naquele tempo, eles tinham um coração tão fervoroso, tão esperançoso, que esperavam Jesus para aqueles dias, e até pararam de trabalhar. É por isso que em Tessalonicenses está escrito: quem não quiser trabalhar, não coma.
Porque eles estavam tão na expectativa que Jesus iria voltar que largaram mão de tudo. Não é assim, né? Temos que estar sempre ocupado, não só no trabalho, mas na mente cristã. Pensai nas coisas que são do alto, aleluia, para nunca entrar em guerra contra Deus. Porque o que é a guerra? A guerra tem muitos malefícios, fome, miséria. Os líderes mundiais, antes de estourar uma guerra, devem se confraternizar, conversar numa mesa redonda para não haver guerra. Porque Deus é contra a guerra, é contra o crime, é contra o pecado. Porém, a Bíblia fala no Salmo 24:8 que o Senhor é poderoso na guerra. Por quê? Porque desde a rebelião desse anjo, tem existido guerra. Quem foi o primeiro homicida? Caim. O primeiro polígamo, que teve 2 mulheres, Lameque. No tempo de Noé, os descendentes de Sete se corromperam com as filhas de Caim. Houve uma mistura de idolatria, paganismo, imoralidade, e Deus mandou o dilúvio. Depois do dilúvio, esse espírito de rebeldia continuou até a Torre de Babel. Deus mandou espalhar por toda a terra. Não, vamos fazer uma torre, um nome, para chegar até lá em cima. Vamos fazer do nosso jeito. Rebelião, Torre de Babel. Sempre houve guerras, sempre houve desordem, sempre houve rebeldia, de geração em geração. Mas em cada geração Deus chamou um povo, né? Nos chamou, nos achou. Estávamos perdidos, fomos achados, né? Ele nos redimiu, nos comprou da escravidão do pecado. Ele é a nossa sabedoria, Ele é a nossa redenção, nos comprou. Ele é a nossa santificação. Quando você escuta a palavra, Ele está santificando. Ele é a nossa justiça, aleluia. Não temos autojustiça, não podemos chegar para Deus, eu mereço a salvação, olha como é que eu sou bom, eu sou melhor que aquele, que aquela. Não, Paulo diz que é pela fé. Vamos ler o versículo? Filipenses 3:9, é pela fé. Filipenses 3:9. E seja achado nele, aí, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé em Cristo. Todas as nações, né? Todas as raças, grandes e pequenos. Paulo diz assim: eu sou devedor a anunciar o evangelho a gregos e bárbaros, a sábio como a ignorantes. Então o mundo está ouvindo o evangelho, não como deveria, mas através das nossas orações, né? O que nós podemos fazer para alcançar o mundo? Primeiro, oração. Ore pela igreja perseguida. Ore para os missionários que têm dificuldade em lugares perigosos. Nós podemos fazer muita coisa de joelho. E depois, se puder fazer, o nosso vizinho, nosso parente e todos que a gente encontrar. Amém? Então vamos aqui ver outro versículo, 1 Tessalonicenses 5:23. Nós estamos meditando que tudo que Deus criou, lhe obedece, menos o rebelde. Nunca permita que um pensamento rebelde te tire da presença do Senhor. E o mesmo Deus de paz, Deus não é Deus de guerra.
No Salmo 24:8 diz: o Senhor é poderoso na guerra, porque Deus lutava contra os inimigos do seu povo. Até quando Jesus nasceu, até Herodes queria adorá-lo. E quando os magos chegaram lá, foram avisados pelo anjo do Senhor para irem por outro caminho, não no caminho de Herodes. Nós temos que ir por outro caminho, o caminho do Evangelho, não o caminho do mundo, né? O sistema do mundo. Tem outro caminho, o caminho de Jesus. Mas aqui em Tessalonicenses: o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo estava escrevendo aqui para a igreja de Tessalônica, que é uma igreja grega. Os gregos tinham dificuldade com o Evangelho. Tinham até ali os gnósticos que ensinavam que a matéria é uma coisa desprezível. Estudamos isso na escola dominical. Então eles achavam que o corpo poderia ser usado a seu bel prazer. Mas não. O corpo é obra de Deus, né? Paulo diz aos Coríntios: não sabeis que o Espírito Santo habita em vós, que sois santuário, templo do Espírito Santo? Porventura farei desse templo de uma meretriz? Não, por certo. Então Paulo dá muita recomendação aos coríntios, que também eram gregos, né? Tessalônica no norte, Corinto no sul, mas eram as regiões da Grécia, onde Paulo levou o Evangelho para os gentios. Paulo era o apóstolo dos gentios. Agora vamos ver João. O apóstolo João também escreve algo sobre conservar a vida espiritual. 1 João, no capítulo 5, versículo 18. Primeira carta de João, o João que escreveu o Evangelho e o Apocalipse, né? Capítulo 5, 18, todos nós conhecemos esse texto. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Tem outra versão, na corrigida diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Não é que quer dizer que o homem não peca, é que ele não vive pecando. Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Olha, você tem um poder, eu tenho um poder, o poder que nos conserva. Aleluia! Todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Nenhum filho de Deus se perde. Ao que vencer, Apocalipse 21, 27, ao que vencer, esse será meu filho, eu serei o seu Deus. Mas esse João, um apóstolo muito radical, diz que quem vive no pecado é filho do diabo. Até Jesus falou isso com os judeus. Nosso pai é Abraão, querendo se justificar, mostrando religiosidade. O que Jesus falou? Se vocês fossem filho de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Mas eu vou mostrar de quem vocês são filhos. Vocês são filhos do diabo. Então, irmãos, tem um poder que nos conserva. Olha aí, esse versículo 5,18, aleluia. O que de Deus é gerado. Quem foi gerado de Deus aqui? Ou só de pai e mãe? Gerado de Deus? Nasceu de novo? Conserva-se a si mesmo pelo Espírito Santo. Quem conhece aquele versículo? Cuide-se para que não caia. Tem uma versão que diz assim: aquele que pensa estar em pé, cuide-se para que não caia.
Aquele que pensa estar em pé. Por que pensa estar em pé e não está em pé? Porque nós nunca estamos em pé como devemos. Aquele que pensa estar em pé, cuide-se e não caia. E logo no versículo seguinte, o 13, não sobreveio sobre vós tentação senão humana, mas Deus é fiel, que não deixará tentar acima das vossas forças. Irmão, não existe tentação sobrenatural. Toda tentação é humana. Pedro escreve isso aí do capítulo 5, versículo 8 e 9, principalmente no 9. Vamos ver o que Pedro fala? Se você está sofrendo tentação, aflição, algum problema, não é só você. É muita gente com você, comigo. Olha aqui, 1 Pedro 5,9. Ao qual resisti firmes na fé. Resistiu o diabo, né? Sabendo que as mesmas aflições que você sofre e eu, se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Ah, é só eu que estou passando por isso. Só eu passo por tentação, ninguém passa. Só eu que estou passando por essa enfermidade e ninguém tem. Não, irmão. Isso nos anima, né? Veja Tiago, no capítulo 5 de Tiago, o versículo 10. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Aí. Tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Quem é profeta aí? Você é um profeta. A palavra de Deus na sua boca não está presa, né? Paulo estava algemado, mas ele de tudo sofre por amor dos escolhidos, para que eles alcancem a salvação em Cristo. Eu estou preso, algemado, mas a palavra de Deus na minha boca não está presa. Eu gostava sempre do saudoso pastor Natanael. Ele falava assim: irmão, quebre o silêncio. Você está numa perua de lotação, você está não sei aonde, quebra o silêncio, coloque a Bíblia no meio. Aí tem que orar, né? Senhor, me dá graça, como é que eu vou fazer? Aí joga uma sementinha, quebra o silêncio. Por quê? Porque esse maravilhoso Deus que criou todas as coisas lhe obedecem. Olha, as estrelas, os planetas. Você já admirou um céu estrelado? Um grande escritor, filósofo alemão, Immanuel Kant, ele diz assim: duas coisas me maravilham que existe: o céu estrelado e a minha consciência dentro de mim. Olha como é que é o ser humano. Ele tem o senso do certo e do errado. O incrédulo também tem a consciência. Às vezes está dormindo, morta, cauterizada, mas tem uma leve noção do que é certo, que é errado. Qual a diferença do crente? O crente faz o certo porque é certo? Sim ou não? Não, não apenas, não necessariamente. Nós fazemos o certo com um sentimento maior do que o mundo lá fora. Você faz o que é certo para agradar a Deus, né? O mundo não tem esse sentimento, porque não foi gerado nele uma nova vida, né? Tem gente que fala assim: minha consciência não acusa, eu vou dando asa. Mas o crente não é assim. O crente é feliz se ele temer o Senhor, né? O crente também não é para ficar com a consciência atormentada, só se ele não temer o Senhor. Alguém escreveu: aquele que teme a Deus não tem medo de nada, né? Não temeis aqueles que matam o corpo e mais nada podem fazer. Temer aquele que pode lançar no inferno a alma
e o corpo. Mateus 10, 28. Então, irmãos, vamos mais um versículo aqui de João, a epístola de João, falando de se conservar. 3:9. 1 João 3:9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, quer dizer, não vive na prática, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, ou viver no pecado, porque é nascido de Deus. O crente verdadeiro, ele não vive deliberadamente no pecado. Eu gosto muito de um versículo que o meu pai, que já faz 1 ano e 2 meses que partiu para a glória, ele sempre falava para mim, eu gravei isso. Ele era muito radical na Bíblia. Aquele versículo que diz assim: não abandone a congregação, como é costume de alguns, antes admoestais uns aos outros, né? Aí o versículo seguinte, o que diz? O 10:26. Meu pai sempre citava para mim esse versículo, para mim ter cuidado com o pecado. Olha o que diz, irmão. Hebreus 10:26. Se pecarmos voluntariamente, deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Graças a Deus que estamos livres do pecado. Por isso, irmão, na sua casa, abre a harpa e canta: livre estou, livre estou. Pela graça de Jesus, livre estou. Liberdade de estar aos teus pés. Tantos hinos maravilhosos, né? Jesus trouxe liberdade, verdadeira liberdade. Onde há o Espírito Santo, aí há liberdade. Então o crente foi liberto da escravidão do pecado para uma liberdade cristã. E Paulo escreve nas suas cartas que o crente deve conservar essa liberdade cristã, né, irmão? Servir ao Senhor com muita alegria. Quanto mais alegria, mais você sente liberdade no Senhor. Porém, tem pessoas que confundem liberdade do Senhor com libertinagem, né? Não se libertou do velho homem, né? Então, irmãos, voltamos para o Salmo que nós lemos no começo. Salmo 119, 91. Conforme que ordenaste, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Os animais na selva. Dá uma lidinha em casa, irmão, no Salmo 50. Que Deus fala assim: que tens tu que recitar os meus mandamentos? Porque tu consentes com o ímpio, soltas a tua língua para o mal, tens parte com o ladrão e tem partes com o adúltero. Olha só, palavra de Deus. Mas no último versículo 23, aquele que bem ordena o seu caminho, eu lhe mostrarei a salvação do Senhor. O Salmo 50, ele fala de votos, renovar votos, louvar o Senhor, obedecer ao Senhor. A obediência, irmão, está ligada a essa escritura, a palavra de Deus. Até o rei tinha mandamentos de estar com ele. O rei tinha a lei perto da sua mão para observar os deveres de um rei. Observar as escrituras para que o seu coração continuamente temesse a Deus. Continuamente. Os reis não podiam multiplicar cavalos para não voltar para o Egito, multiplicar muito ouro e prata para o coração não se corromper, e não multiplicar mulheres para não se contaminar com os deuses, mas terá diante de si o traslado da lei, e nele lerás todos os dias, para o coração temer o Senhor.
Essa passagem está em Deuteronômio 17, do versículo 17 ao 19. Os deveres de um rei meditando na palavra de Deus. Então, todas as coisas lhe obedecem. Tudo que Deus criou é bom, né? Ele não criou nada ruim, nada mal. Nós sabemos que o pecado é o que faz com que a humanidade, a mente, se desvie para os caminhos tortuosos. Mas toda a palavra de Deus é reta, escudo para o que nela confia. Aleluia. No Salmo 3, quando Davi estava sendo perseguido pelo seu filho Absalão, veja o que é o pecado de adultério, né? Se desencadeou muitas consequências na vida de Davi. E no Salmo 3, Davi escreve: ó, como têm se multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim, porém o Senhor é o meu escudo, a minha glória e aquele que levanta a minha cabeça. O pecador tem um semblante caído, né? Mas o Senhor levante o teu rosto e te dê a paz. Aleluia. Rosto olhando para Jesus, né? Domingo, lá na subsede, na conclusão da mensagem, o pastor Demário disse: vocês olham para mim, vocês vão cair. Mas se vocês olharem para Jesus, vocês vão perseverar. É assim mesmo. Olhando sempre para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele conserva o que criou em nós. Ele criou em você esperança, fé, alegria, amor. Ame, ore. Quem ama, ora. Quem ora, ama. O amor é o vínculo da perfeição. O amor é a prática do Evangelho. Amar, só amar, perdoar, amar, fazer, se doar. Isso é vida, vida com abundância. Tudo que Ele criou, todas as coisas lhe obedecem. Aleluia. E nós também devemos ser filhos obedientes, como Pedro, finalizando, 1 Pedro 1,14. 1 Pedro 1,14, ela já está procurando ali. Como filhos obedientes, não se conformando com as concupiscências que havia em vossa ignorância. Às vezes o crente fica se conformando, né? Com aquela vida antiga. Não pode. O cão não pode voltar para o vômito, nem a porca lavada ou espojadouro de lama. Eu não fui rebelde, gritava Isaías. Não me retiro para trás. Me veio agora da memória esse versículo. Isaías 50, versículo 5. Irmão, nunca olhe para trás. Vai vir luta, vai vir tristeza, vem. Vai vir frustração, por que Deus não põe a mão agora nisso? Vai vir. Olha aqui, Salmo 55. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retiro para trás. Isaías 50, verso 5. Mas o verso 4, você é uma benção, eu sou uma benção, pastor Clóvis é uma benção. Pastor Clóvis, quando está nos pontos de ônibus, e eu também estou, ele fica fazendo pergunta bíblica para me responder, para todo mundo escutar. Não é, Clóvis? Eu vou ler um versículo para você, ó. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita. Isaías 50, verso 4. O Senhor Jeová me deu uma língua sábia, uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Tem muita gente cansada, né? Dá uma palavra. Ele desperta-me todas as manhãs, graças a Deus, né? As misericórdias se renovam cada manhã. Desperta-me o ouvido para que ouça, como aqueles que aprendem.
Tem gente que ouve, não aprende, né? Mas Deus desperta o ouvido, você aprende e nunca olha para trás. Amém? Quem pode dizer amém? Amém. Então vamos agradecer. Ó Senhor, obrigado por essa palavra. Todas as coisas lhe obedecem. Infelizmente, Senhor, houve a rebelião. Mas o Senhor mandou seu Filho, e por Oséias tu falas: curarei vossas rebeliões. Senhor, tem misericórdia de nós, cada um de nós, obreiros, irmãos, irmãs, novos convertidos, jovens, todos sejam fortalecidos na tua graça, Senhor, e que nunca o Senhor permita nós olharmos para trás. Em nome de Jesus, amém.